Salmo 124. E eu quero falar em nome de Jesus sobre onde está Deus na hora da tragédia. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, nós vivemos de fato num mundo de muitas tragédias. São tragédias em várias áreas, tragédias de cunho natural. A gente vê a natureza, essas tragédias naturais que acometem o nosso planeta, consequentemente nos acometem. As tragédias naturais, mas diretamente voltadas para nós, como enfermidades, como dificuldades na nossa saúde. Tragédias relacionadas à família, quando a gente vê, não é, famílias sendo desagregadas, o número de divórcios que cresce, e não é só no Brasil, não, é no mundo, e você sabe que na América do Norte já chegou a 50% o número de divorciados crentes em Jesus Cristo, empatou 50 com aqueles que não são crentes. E recentemente no Brasil alcançou-se essa marca, o que é muito triste e é lamentável, porque se a gente fica triste sabendo de pessoas que não têm o Espírito de Deus passando por esse tipo de coisa, quando a gente imagina, pensa e testemunha que gente que conhece a Deus está passando por esse tipo de mazela, é uma tragédia que traz muitos malefícios, não só para a vida do casal, mas para a vida da família. Então, irmãos, viver implica em conviver com tragédias, com situações muito difíceis. E parece-me que é isso que o salmista está descrevendo nesse Salmo 124. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que, apesar das tragédias, há um Deus que é presente na nossa vida, inclusive no meio das tragédias. Veja o que acontece com Israel. Israel, em toda a sua história, enfrentou inimigos muito maiores do que ele. Exércitos muito mais poderosos e aparelhados do que ele. Israel é um país, irmãos, cujo território tem apenas 300 quilômetros de comprimento. É um país muito pequeno, dizem que é do tamanho do estado de Sergipe. E conquanto essa nação pequena e diminuta, ao longo da história, enfrentou grandes inimigos e prevaleceu sobre eles. Provou de pelo menos 2 diásporas. 2 vezes na história em que esse povo teve que sair do seu território, fugindo dos inimigos, exilados. Enfrentou o Holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial. É um povo que enfrentou muitas dificuldades, mas é impressionante como esse povo sempre ressurge, como esse povo sempre se refaz, como esse povo é um povo vitorioso e abençoado. E é abençoado porque a bênção não vem da sua própria capacidade, mas a bênção vem diretamente das mãos do Senhor. O hebraico chegou a ser considerado uma língua extinta, uma língua morta. Interessante que depois de 1948, houve o ressurgimento da língua hebraica. Você vai a Israel, eles falam inglês, eles falam árabe, mas a língua oficial é o hebraico, eles falam hebraico. Impressionante como esse povo sempre provou de grandes desafios diante da sua pequena força, mas, no entanto, eles
prevaleceram. Porque quando o inimigo é do nosso tamanho, irmãos, ou é nós ou eles. Eu aprendi na escola que leva vantagem quem bate primeiro. O cabra pode ser até um pouquinho maior do que você, mas se o primeiro soco for o seu, ele já dá aquela bambeada e você vem com o segundo, o terceiro, o quarto. E eu não era brigão na escola, mas eu aprendi isso. Apanhando. Mas quando o inimigo é maior que você, então isso de fato é bem complicado. O salmista diz que os inimigos eram como bestas feras, eram como maremotos, enchentes, eram como terremotos que se abriam para engoli-los. E aí quando a gente pensa nesses inimigos, eles têm identidade, eles têm nome. Os filisteus, um povo poderosíssimo, grande em força, e que muitas vezes sobrepujou a nação de Israel. Os amorreus, um outro povo inimigo ferrenho de Israel, os amalequitas, os babilônicos, os assírios. O povo de Deus sempre teve de enfrentar essas situações de tragédia. Os assírios, por exemplo, nos tempos de Senaqueribe, cercaram Jerusalém e por 6 meses ninguém saía. Uma cidade cercada. Uma cidade em estado de sítio. E nós provamos desses desafios, desses enfrentamentos, dessas dificuldades, e de inimigos que são mais fortes, mais poderosos do que a gente. Inimigos que têm características diferentes, em áreas diferentes, e que nós estamos sempre diante desse tipo de enfrentamento. Agora, tem 2 coisas que muitas vezes eu ouço gente falar e que eu particularmente não acredito. A primeira coisa que eu não acredito é que toda a tragédia que nos acomete é enviada por Deus. Sabe que tem gente que acredita que tudo que acontece no mundo foi Deus que fez acontecer? Que Deus é o responsável direto por tudo que de bom e de ruim acontece no mundo. E eu não acredito nisso. Eu leio a minha Bíblia de capa a capa e eu não consigo encontrar esse tipo de ideia. Mas também tem uma outra coisa que eu não acredito. É a que diz que Deus fica nos livrando de todas as tragédias. Eu acredito que Deus nos livra, mas há outras situações, outras tragédias em que Deus permite que elas se instaurem na nossa vida, porque Ele tem algo melhor para nós. Então nós não vivemos dentro de uma redoma, nós não temos um escudo de força divino que nos protege de tudo. Nós somos atingidos, somos abatidos, e a tragédia pode entrar na nossa vida sim. Todas as vezes, não. Mas algumas vezes, isso é possível. Mas, olha a conclusão do salmista. Ele diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sucumbido. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido derrotados. E aí, nisso sim, eu acredito. Eu acredito que se não for ao Senhor na nossa vida, nós já teríamos sucumbido. Se não for a Deus na nossa história, mesmo quando a tragédia entrou, se alojou, nos abalou, nos abateu, nós continuamos vivos, nós continuamos aqui, nós continuamos de pé, nós continuamos resistindo, nós continuamos lutando, porque o Senhor está ao nosso lado. Agora, o Senhor está onde ao nosso lado? Qual é a posição que Deus ocupa de fato, quando a tragédia nos abate? Onde é que Deus está na hora da tragédia? E mais, o que é que Deus faz quando a tragédia acomete a vida da gente? São 2 coisas fundamentais.
Primeira coisa que Deus faz. Deus se interpõe entre nós e a tragédia. Ou seja, Deus se coloca entre nós e a tragédia. Eu costumo dizer sempre isso. Entre nós e a tragédia, Deus está. Deus fica bem no meio do caminho. Entre nós e a tragédia que deseja nos acometer. Você notou que eu não disse que a tragédia nunca nos acometeria? Ela pode até chegar diante de nós, mas Deus vai se colocar no meio. Deus vai se colocar entre nós e a tragédia. E é isso que o salmista está dizendo. É que para a tragédia chegar na nossa vida, antes ela passa por Deus. Ou não. A tragédia que nós nunca imaginamos que chegaria à nossa vida, porque Deus impediu que chegasse. Porque Deus não deixou que chegasse. Porque Deus bateu o pé e disse: aqui não. Mas pode ter certeza, se alguma situação dificílima abateu a sua vida, tenha certeza, se ela chegou a você, primeiro ela passou por Deus. E se passou por Deus, é porque Deus permitiu que ela chegasse até a sua vida. Então, entre nós e a tragédia, Deus está. Entre nós e a pandemia, Deus está. Entre nós e o desemprego, Deus está. Entre nós e a crise conjugal, Deus está. Entre nós e um câncer, Deus está. Onde é que está Deus na hora da tragédia? Meu irmão, Deus está entre você e a tragédia. Então é por isso que você deve confiar no Senhor. Que a tragédia só vai conseguir chegar a você passando primeiro por Deus. Então Deus se interpõe entre você e a tragédia. Mas a segunda coisa, para responder à pergunta, onde é que está Deus na hora da tragédia? É que diz que Deus se sobrepõe a nós e à tragédia. Deus não só se interpõe, coloca-se entre mim e a tragédia, entre você e a tragédia, mas Deus se sobrepõe. Ele se coloca acima de mim, de você, de nós e da tragédia. Isso é maravilhoso. Porque isso tem a ver com o controle de Deus. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Isso tem a ver com o poder de Deus. Nós podemos até tremer diante da tragédia, Deus jamais. Deus é maior que a tragédia. A Bíblia fala da história de Jó, em que Satanás disse para Deus que Jó só era fiel a Deus, só era íntegro, só se desviava do mal, só era justo, porque Deus o cercava de bens. Então Deus diz para o diabo: ah é? Então tira todos os bens que eu dei para ele. E quando nós lemos Jó capítulo 1, versículos de 15 a 19, a Bíblia diz: e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. São um monte de má notícia num dia só. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu
escapei para trazer-te a nova. Se nós não conhecêssemos a história, nós diríamos: onde é que está Deus que deixa isso tudo acontecer? Onde é que está Deus que não faz nada para impedir? Onde está Deus? Deus está entre os sabeus, os caldeus e Jó. Está entre o vento forte que veio dos 4 cantos da casa e Jó. Mas não só entre, mas sobre, acima. Deus disse a Satanás: você tira tudo, mas você não toca nele. Deus se sobrepõe à tragédia. No outro momento, no capítulo 2, Deus disse para Satanás: tocar pode, mas não mata. Na vida dele você não toca. Por quê? Que a vida e a morte estão debaixo do controle de Deus. Deus está acima disso tudo. Deus está acima das tempestades, Deus está acima da adversidade, Deus está acima do problema de saúde, Deus está acima da dificuldade familiar, financeira, Deus está acima de tudo, Ele se sobrepõe a tudo isso. E se isso não traz conforto para o seu coração, eu não sei o que vai trazer. E a nossa vida nunca estará organizada de uma maneira a parecer sequer plena, nunca. Sempre falta alguma coisa. Tem gente que acha que o dinheiro vai resolver tudo. E tem gente que tem tudo. Mas ainda assim, possuindo tudo, tem faltas na vida, tem ausências na vida. Tem coisas que o dinheiro não compra, que as posses não suprem. Agora, quando eu digo que Deus está acima da sua tribulação, da tragédia que porventura se abateu sobre a sua vida, meu irmão, glorifique a Deus. Que esse Deus não só se coloca entre você e a tragédia, mas Ele é maior do que a tragédia. Então, se um crente é acometido por câncer, ele não diz assim: esse câncer maldito vai me levar. Ou às vezes abateu a esposa, né? Esse câncer maldito vai levar a minha mulher. Porque tragédia nenhuma tem autonomia. Tragédia nenhuma é autônoma. Eu vou abater aquele filho de Deus e acabou. Não é assim. Se ela chegou a nós, ela passou por Deus. E se ela passou por Deus, é porque Deus permitiu e Ele sabe. E se Deus permitiu e sabe, e nós sabemos que Ele sabe, Ele é maior do que isso. E nenhum dos seus propósitos deixará de ser cumprido na nossa vida. Eu me lembro, anos atrás, na outra igreja, nós estávamos começando uma nova igreja em Santo André. E hoje é o Templo Batista Bíblico, lá no Jardim Alzira Franco, pastoreado pelo pastor Helenildo. A gente ia nos domingos à tarde. Uma equipe, 5 pessoas, eu e mais 4 no meu carro. Paramos num posto de gasolina para abastecer. Isso era domingo à tarde, irmãos. E o frentista perguntou quanto, eu falei: completa o tanque. Ele deixou a bomba ligada e saiu dali. Daqui a pouco, o tanque começou a transbordar, sair gasolina para fora. E aí o rapaz veio correndo e eu fiquei bravo com ele. Porque a gasolina na tinta do carro queima a tinta do carro toda. Eu falei: olha o que você fez. Como é que você é um profissional e... quero falar com o gerente. Não, é que o gerente não, eu quero falar com o gerente. Olha aqui, vai estragar a pintura do meu carro agora. Eu tinha um Voyage 2000, verdinho, bonito. E de tanto eu insistir brigando com ele, ele foi lá dentro chamar o gerente. E daqui a pouco tem uma parede, o gerente põe a cabeça para fora e fala assim:
espera aí que eu vou aí. Eu falei, não, vem aqui agora. Seu funcionário. Eu estava bravo. Não queira me ver bravo. E ele falou, não, daqui a pouco eu vou. Eu falei, não, vem aqui agora. E ele pôs a cabeça para dentro da parede. E daqui a pouco vem o frentista, tirando a roupa de posto e passando na minha frente. Rapaz, e o gerente? Não, ele já vem, foi embora. E depois vem o gerente. Dizem, rapaz, aquele homem era um assaltante. E eu estava refém lá dentro com o outro. E você chegou, começou a brigar, ele não sabe mexer no negócio da bomba. Por isso que transbordou tudo aí. E naquela hora a perna começa a tremer. Né? O cara estava armado. E ele podia ter dado um tiro em mim. Mas vamos supor que ele puxasse o gatilho. A bala diria assim para Deus, e aí, eu atinjo ou não? Porque entre mim e a tragédia, Deus está. E Deus diria, não, não atinge não. Ele merece, mas não atinge. E aí eu chegaria em casa e diria para Márcia assim, Márcia, Deus operou um livramento. Mas vamos supor que a bala me atingisse e eu morresse. Então Márcia não poderia dizer, aquela bala maldita matou meu marido. E a bala só me atingiria se Deus permitisse. Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso é a vida cristã, irmãos. Tem muita gente que diante da tragédia fica questionando Deus, há livramentos de coisas que você nem sabe que foi livre hoje, poupado hoje. Você não sabe. Porque entre você e a tragédia, Deus está. E aquelas coisas que chegaram até você, irmão, fica tranquilo. Levaram meu celular, roubaram meu carro. Deus se interpõe e Deus se sobrepõe. Deus sabe de coisas que a gente não sabe. E seremos tolos se nós questionarmos. Se duvidarmos do cuidado de Deus. Seremos tolos se acharmos que Deus não nos protegeu. E Deus não nos guarda. Que Deus não se faz presente na hora da dificuldade. Jesus ensinou para nós outra coisa. Em Mateus 10, a partir do verso 28, Jesus ensinou que nenhum passarinho cai de uma árvore sem que Deus não queira, sem que Deus não saiba. Ou seja, o passarinho vai ter um infarto e cair da árvore sem vida. Mas Deus quis, Deus sabe. Então, se o ladrão te roubou, se você perdeu o emprego, se há uma enfermidade na sua família, Deus está ciente disso, confia nele. Tem coisa que a gente não sabe mesmo, mas isso é fé. Porque a resposta do pecado para Deus é sempre medo. Mas a resposta de fé para Deus é coragem, é confiança. É dizer que está doendo, está difícil, mas olha, eu sei que Deus é conosco. E Deus é presente. Tem crentes que eu conheço, irmãos, que estão passando por um ataque grande do diabo. Agora você imagina uma pessoa com um escudo espiritual e o diabo ali atacando. Ele está ali, mas ele está ali vindo à igreja, vindo aos cultos, servindo a Cristo, sorrindo, tendo uma palavra de confiança, de fé, porque é assim que a gente tem que viver, é assim que a gente tem que reagir. E não virar as costas, esfriar na fé, deixar de ir. A história ainda não terminou. Imagina se Jó recuasse.
Para nós é fácil falar de Jó, porque a gente sabe o final da história de Jó. Mas Jó não tinha lido Jó, entendeu? Jó não tinha lido o livro de Jó. E, no entanto, ele permaneceu ali com o Senhor, sem entender absolutamente nada. Os porquês, ele não sabia nada. Ele não sabia como terminaria a história, mas ele continuou crendo e firme com o seu Deus. Porque Deus se interpõe entre nós e a tragédia. E porque Deus se sobrepõe a nós e à tragédia. Sim, a tragédia pode nos abater. E isso é o Evangelho de Jesus. No mundo tereis aflições. Se alguém espera uma vida cristã de mar de rosas, de vento em popa, está acreditando em uma mentira. O Evangelho verdadeiro de Jesus é evangelho de enfrentamento, de tribulação, de dificuldade, sim. Mas Jesus está conosco. Mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, Romanos 8:31. Paulo disse em Romanos 8 que por amor a Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. Então a tragédia pode nos abater. Mas se a tragédia nos abater, será com o consentimento de Deus. E se Deus consentiu, Ele vai nos dar força. Ele vai nos dar sabedoria. E sempre que alguma tragédia acomete algum filho de Deus, eu sempre digo para as pessoas, olha, eu sei que a perda foi grande, mas Deus vai te dar uma coisa melhor. Deus vai fazer uma coisa melhor. Deus vai fazer de você alguém melhor. Porque a gente só funciona na base da tribulação, irmão. Essa é a grande realidade. Em mares de bonança, a gente não rende. A gente relaxa. É por isso que alguma coisa está sempre beliscando a gente. Tem sempre alguma coisa ali no calcanhar da gente. E não é para a gente se prostrar, desanimar. Não, é para a gente continuar crente. E no capítulo 42, verso 5, Jó diz, olha, eu te conhecia de ouvir. O meu conhecimento de ti, apesar de ser homem de oração, homem íntegro, homem justo, homem que procurava se desviar do mal e tudo mais, o meu conhecimento de ti era superficial, era de ouvir. Mas depois da tragédia, o que Jó diz no final do versículo 5 é, agora te veem os meus olhos. Agora eu conheço o Senhor numa perspectiva muito mais profunda. E é assim. E ninguém aqui é masoquista e Deus muito menos sádico. Mas essas dificuldades vão nos acompanhar, irmãos. E eu já disse aqui e repito, quando alguém diz, eu queria que essas dificuldades acabassem todas de uma vez, então a gente diz, vamos orar para você morrer. Porque você vai para o céu, e aí no céu não tem dificuldade nenhuma. Mas aqui é isso aí, a tribulação Jesus garantiu. Mas Ele também garantiu que estaria conosco. Porque se interpõe entre nós e a tragédia. E se sobrepõe a nós e a nossa tragédia. E se você está passando por uma situação assim difícil, essa palavra é para você. Então ouça, guarde no coração e fique firme. E se você não está passando por uma situação difícil, essa palavra é para você também. Porque vai acontecer. Deus sempre traz palavras para a gente, nos avisando de o dia mau sempre vem. Então você se prepara e você fica firme quando a tragédia chegar. Amém, meus irmãos? E que seja assim, para a glória do nosso Deus. Curve sua cabeça.